E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Força! Vamos lá! Esse período aí tá sendo barra, a gente vai superar. Todo mundo junto é muito mais forte, é muito melhor, muito mais agradável, tá? Então vamos juntos para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor João Paulo Capelari, seu professor de Geografia. Vamos lá, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a industrialização brasileira. A industrialização brasileira não era do jeito que nós conhecemos hoje. Ela foi passando por um processo de transição para chegar até onde nós estamos hoje, tá certo? Antigamente nós tínhamos um país mais rural, um país onde nós tínhamos o quê? Uma produção de café muito forte. O Brasil era dependente da produção de café, era dependente da agricultura. Hoje, graças a Deus, nós temos uma diversidade na indústria. Precisa melhorar? Precisa, sempre. Precisa melhorar bastante. Mas hoje nós temos uma área industrial bem diversificada, tá certo? Nós fabricamos até avião e vendemos para outros países, tá? Através da Embraer. Vamos lá então. Nós temos os setores da industrialização, áreas de concentração industrial, áreas de dispersão industrial, onde a indústria acaba saindo da onde ela estava para ir para regiões mais novas. Tem motivos para isso, nós vamos falar, tá bom? E nós temos a industrialização, a parte da indústria de bens de consumo, onde os bens de consumo podem ser duráveis, não duráveis, tá? Nós temos os bens intermediários, os bens de base, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso com o nosso material, tá joia? Vamos lá. Os bens de consumo, bens de produção, é a matéria-prima propriamente, nós precisamos de matéria-prima. Então a indústria de base é a primeira etapa do processo de industrialização, e a gente tem que verificar isso, onde retira-se a matéria-prima do solo original e transforma em um produto, e esse produto pode ser utilizado para outras indústrias. Por exemplo, o minério de ferro, ele é retirado da natureza, ele é transformado em um bloco de ferro. Esse minério vai ser separado, o que não é ferro, e vai transformar isso em blocos de ferro, e esses ferros vão ser utilizados na indústria automotiva, a indústria de produção de ferros para fabricação de mesa, cadeira e assim por diante, tá? As indústrias, elas podem fabricar produtos que serão utilizados em outras indústrias, em outras fábricas, por exemplo, tá certo? Ok? É importante a gente perceber que a indústria de base, ela vem provocando impacto ambiental muito grande, porque ela costuma ser instalada aonde vai próximo das retiradas da matéria-prima. Então, vai ter desmatamento, vai provocar erosão, porque tem um processo de mineração. Todo esse processo envolve na indústria de base. Tá bom? A indústria de bens intermediários. Como que é essa indústria de bens intermediários? É aquela indústria que faz equipamentos, ferramentas, que produz alguma coisa que é fundamental para outra indústria. Ou seja, então a indústria de bens intermediários ou produtos intermediários, ela não vende direto para o consumidor final. Ela vai fornecer para outra indústria para que continue o ciclo da industrialização. Tá? Porque não existe uma indústria que começa da extração do recurso natural, do minério, e já vai produzir todo o processo até o consumidor final. Isso seria o artesanato. Tá? Então a indústria de bens intermediários, ela vai produzir, por exemplo, ferramentas, máquinas que serão utilizadas em outras indústrias para poder fabricar outro tipo de produto, para chegar daí sim ao consumidor final, tá bom? E agora me diz uma coisa, e a indústria de bens de consumo? Aí sim, a indústria de bens de consumo é
aquele produto que está sendo produzido pela indústria para chegar até o consumidor final, tá certo? Então, indústria de bens de consumo, aí nós temos duas divisões bem simples, fácil de observar: bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Por exemplo, roupa é um bem de consumo. Eu vou até a loja, eu sou consumidor final, eu vou até a loja e compro a roupa. Isso é o quê? Um bem de consumo não durável, porque ela tem um tempo de vida útil curto demais. Bens de consumos duráveis, por exemplo, uma geladeira, um freezer, um micro-ondas, um carro. Ah, mas daí vai ter você, aquele aluno esperto, que vai falar assim: ah, mas o carro sofre acidente e daí perde rapidinho, pode ser até no primeiro dia que comprou. Aí você falou já a resposta, é um acidente. Mas o carro, se você tiver o cuidado, se não sofrer acidente, se tiver aquela manutenção constante, preventiva, você tem um carro que dura muito mais tempo. Então você começa a perceber que é um bem de consumo durável, tá certo? Agora, quando a gente fala de acidente é diferente. Não durável é aquele que tem que ser consumido logo, que tem um tempo de vida útil curto, que ele vai estragar e muitas vezes tem até data de validade, como por exemplo a alimentação. Então você percebe que alimento é outro bem de consumo não durável. Caneta, lápis, borracha, bens de consumo não duráveis. Cadeira, móveis, imóveis, bens de consumos duráveis. Você compra um jogo de sofá, guarda-roupa, ele tem um tempo de vida útil maior que o normal. Óculos, olha aí o professor usando óculos, é um bem de consumo, ó, já fica até diferente sem óculos agora, hein? Estranho. Óculos é um bem de consumo durável. Por quê? Se você cuidar, você vai usar por muito tempo. Ah, eu recebi de herança o óculos que meu avô usava, porque tem um sentimento, pertence à família. Um relógio, uma joia, bem de consumo durável, tá certo? A base da industrialização brasileira. No começo, no território brasileiro, era difícil a industrialização, porque nós tínhamos o quê? A escravidão. A escravidão também atrapalhou bastante a industrialização no Brasil. Por quê? Porque dava lucro, dava dinheiro. Então, como tinha a escravidão, o tráfico negreiro, e isso dava muito lucro, as pessoas não olhavam para outra forma de ganhar dinheiro, não tinham essa preocupação. Usava mão de obra escrava na agricultura, na pecuária, produção de cana-de-açúcar, produção de café, e daí ganhava-se muito dinheiro com o tráfico negreiro e a exploração dessa mão de obra. E a lucratividade que recebia, comprava-se mais escravos, investia mais em escravos e tudo mais, e reinvestia na agricultura. O café foi um período muito importante para o Brasil, porque ganhou muito dinheiro quem era os produtores de café. Teve até uma nova classe social, chamada os barões do café, porque eles tinham um poder econômico muito grande, um poder também de influenciar a política, muito grande, tá? Mas acontece o seguinte, teve um determinado período na história que houve a crise do café, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, em Nova York, e daí a venda do café ficou comprometida aqui no Brasil. Nesse período aí, percebeu a necessidade de trabalhar com outras áreas, com outros setores, e daí começa o lucro que era obtido, que foi obtido no café, começou a ser investido na indústria, mas uma indústria ainda tanto quanto rudimentar, principalmente na área de bens de consumos não duráveis, vestimenta e alimentação. Por quê? Porque era um tiro certo, era um investimento certo. As pessoas precisavam vestir, precisavam comer. Então, uma indústria certeira, não tinha erro. E começou a fazer o quê? Precisava de máquinas. O Brasil não tinha indústria, não tinha nem indústria para fabricar máquinas, tinha que trazer tudo da Europa ou dos Estados Unidos.
Então, o Brasil passou de um país que era dependente industrialmente, ele se torna independente industrial. No entanto, ele continua precisando das máquinas do outro país. Ele fez um processo que nós chamamos de substituição de produtos industrializados. Ele parou de comprar produto industrializado e começou a fabricar, mas ele precisava comprar as máquinas e trazer para o nosso território, tá certo? Olha só como que vai mudando. Para você ter uma ideia, aproximadamente o Brasil, nesse período aí, estava atrasado com relação à industrialização em mais ou menos 200 anos atrasado. Então, na Europa já tinha indústria há aproximadamente 200 anos. E no Brasil estava começando o processo de industrialização, tá? E o governo começa a investir cada vez mais nesse processo, porque ele vê resultado, ele vê a possibilidade de rendimentos serem alcançados em números maiores. Então, a indústria, o país industrializado começa a trazer resultado para o nosso território brasileiro, tá? O governo e a industrialização no Brasil, ou seja, o Estado e a industrialização no Brasil. Nós tivemos dois períodos de grande importância. Período durante o governo de Getúlio Vargas e pós-Getúlio Vargas, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, ele incentivou a indústria de base de bens de consumo não duráveis, tá? Fez com que fosse criado uma situação mais favorável para esse lado. No entanto, duas grandes empresas surgiram durante seu governo, foram criadas, tá? A Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida somente como Vale, tá certo? Que você já lembra de algumas notícias dessa empresa aí. Empresas de mineração, retirada de matéria-prima do solo brasileiro, tá bom? Mas o forte do seu governo foi o que? A indústria de bens de consumo não duráveis. Já no governo de Juscelino Kubitschek, houve uma mudança muito grande, onde Juscelino Kubitschek investiu um pouco mais pesado na indústria de bens duráveis, mas não na indústria brasileira, mas sim no incentivo da vinda de indústrias estrangeiras e essas fixando filiais no nosso território brasileiro. Para que isso? Porque já ia vir a indústria pronta, a indústria onde já tinha todos os recursos, equipamentos e conhecimento técnico para a produção. E quais foram as indústrias privilegiadas? Indústrias automobilísticas. Só que para isso acontecer, ele teve que fazer investimentos no quê? Fazer investimentos nas estradas de rodagens. Ele teve que fazer estradas, porque como que a indústria vinha aqui para poder vender carros sem ter estradas no país? Dessa forma, teve que fazer estradas, não é? Então, o Brasil virou o quê? Durante o período do governo de Juscelino Kubitschek, virou um grande campo de construção, um grande campo de obras, tá? Então, construindo estradas. Nesse período de Juscelino Kubitschek também foi feito o planejamento, a organização e a construção de Brasília, Distrito Federal, Brasília. Olha só, então o Brasil virou um canteiro de obras gigantesco. Então tinha recurso, tinha verba, tinha mão de obra trabalhando, pessoas trabalhando. A região centro-oeste do Brasil começou a se posicionar melhor no mapa do território brasileiro. A capital do Brasil começou a ser construída, em 3 anos foi construída a capital do Brasil. Então você percebe que o investimento durante o período de Getúlio Vargas foi um, e depois Juscelino Kubitschek foi outro. Foi visão diferente, aonde fez com que o Brasil chegasse a patamares que foram melhorando cada vez mais, e nós atingimos um grau de industrialização hoje considerável, tá certo? Ok? Então, nós conseguimos perceber isso daí, tá? Um grande abraço
e até a próxima aula. Leia a parte da teoria para depois fazer exercício, tá? Essa videoaula aqui é para ajudar bastante. Um beijo, um abraço.